E aí, meu amigo e minha amiga cartoleira, como estão vocês? Aqui quem tá falando é o Gustavo, GSS Games na parada com vocês. Galera, tô eu aqui hoje, 14ª rodada, quase no fechamento do mercado, para trazer para vocês a escalação do nosso time principal, focado na mitagem dessa 14ª rodada. Eu tô um pouco adoentado, não vou fazer um vídeo longo, vai ser basicamente a minha escalação em alguma outra peça. E também, desculpa não ter postado outros vídeos no decorrer da semana, foi por causa dessa doença, mas eu não podia deixar o final da rodada sem um vídeo para vocês. Então é isso, sem mais delongas, solta a vinheta e vamos direto para nossa escalação. Todo ano é assim. E aí? Depois de nós. E aí? Bora, negão! Joga, negão! Voltando aqui, galera, então vamos logo falar as grandes opções no gol. Galera, no gol a gente tem que ficar ligado, principalmente porque nessa rodada a gente tem um confronto que não vai valer, Inter e Curitiba, que ocorreu ontem, e também a gente tem que prestar atenção em alguns times que teoricamente seriam favoritos, como Atlético Mineiro e Corinthians, porém que vão jogar com times bem modificados. Então, ficar bem ligado nisso e aproveitar as melhores opções. Por isso que eu diria que o Cássio não é uma das melhores opções para essa rodada. A gente tem outras opções melhores. Eu acho que o Bento é interessante, o Everton pelo lado do interessante é legal, Tadeu pelo lado do Goiás é uma opção explorável, João Ricardo pelo lado do Ceará vale a pena também você botar no seu time, o próprio Gatito num clássico pode ser que faça muitas defesas, a gente também tem ali o Jandrei, o São Paulo é favorito contra o Juventude jogando em casa, é um dos grandes favoritos, então essas para mim são as grandes opções no gol. Sempre lembrando que a gente faz aquele nosso esqueminha de colocar o nosso goleiro não sendo provável, a gente coloca um goleiro tipo o João Paulo, que está expulso, para ser o nosso titular. E no nosso banco de reserva, a gente realmente coloca o jogador que a gente acredite que será o nosso titular. No meu caso, eu vou colocar o João Ricardo, Ceará jogando contra o Atlético Goianiense, que é um time que também chuta bastante bola, pode fazer uma quantidade legal de defesas. Show de bola? Agora vamos para nossa lateral. Lateral, a gente tem boas opções. Ó. Marcos Rocha é uma opção interessante. O Pedrinho ali eu acho razoável. Não acho que seja a melhor de todas, mas pelo preço pode compensar tá no seu time. O Luan Cândido não acho uma das melhores para essa rodada. Acho que o Red Bull provavelmente perde o SG. A gente seguindo aqui o Piquerez. Os palmeirenses são muito bons. A gente, o Fábio Santos não é a melhor opção. Primeiro, nem para quem quer valorizar. E segundo, porque é uma opção que o Corinthians não vá com o time totalmente titular, isso vai gerar, quem sabe, o Santos equilibrar o confronto. A gente tem o Ayrton Lucas, que vai estar no meu time, eu acho que o Flamengo é um dos grandes favoritos da rodada, jogando contra o América, precisa dessa recolocação. Guga e Guilherme Arana são boas opções, porque a tendência é o Atlético ganhar e conseguir o SG contra o Fortaleza, apesar de provavelmente poupar Hulk, ainda acho que sejam grandes opções se você quiser colocar no seu time. Bruno Pacheco é uma opção interessante, não tanto para quem quer valorizar, mas para a pontuação pode valer bastante a pena. A gente pode falar que o Wellington pelo lado do São Paulo, que vem de duas pontuações legais, o São Paulo é um dos grandes favoritos nessa rodada. A gente tem o Nino Paraíba também, uma opção interessante ali pelo lado do Ceará, se você quiser colocar no seu time. E o Rodinei, obviamente, o Flamengo é um dos grandes favoritos da rodada, então pode compensar você colocar ele no seu time. No meu time eu vou acabar optando, galera, pelo Bruno Pacheco aqui pelo lado do Ceará, porque eu acho que eu tô confiante que ele vai fazer uma boa pontuação essa rodada. Eu já tô com um goleiro do Ceará e um defensor do Ceará, e para mim já é o limite, porque também o Ceará não é que seja o grande favorito para essa rodada. E como reserva, eu vou acabar optando aqui pelo Rodinei aqui pelo lado do Flamengo. Tá precisando de muito para fazer a pontuação, mas eu acho que o Flamengo vai conseguir contra o América Mineiro. Show de bola? Chegando agora aqui na nossa zaga, a gente tem o Gustavo Gomes, que é sempre muito espetacular nas pontuações dele, tá com uma média muito alta, apesar de o jogo ser fora de casa, é favoritismo com certeza do Palmeiras, então vale a pena você colocar no seu time. A gente tem o próprio Nathan Silva aqui pelo lado do Atlético Mineiro, pode compensar bastante. Luiz Otávio, se você não colocou outros defensores do Ceará, pode compensar também. O próprio Miranda aqui pelo lado de São Paulo, apesar de não estar fazendo um grande campeonato, é uma opção muito forte para você ter no seu time. E essas, para mim, são as fortes opções. A gente tem o Diego aqui pelo lado do São Paulo. Léo Pereira não é lá grande coisa, mas só de ser do Flamengo tem chance de conseguir o SG, então pode compensar. Mesma coisa do Gustavo Henrique, que também tem um jogo aéreo também um pouco mais preponderante. Inclusive, eu vou colocar o Gustavo Henrique, apesar de ele estar bem baratinho. E ao lado deles, galera, eu vou acabar optando. Eu tava em dúvida se eu colocava o Murilo ou o Gustavo Gomes. Eu acho, apesar de o Avaí em casa não ser um time fácil, eu acho que o Palmeiras é favorito.
eu vou acabar optando pelo Gustavo Gomes, né? O Gustavo Gomes tá fazendo uns gols, né? Então pode compensar demais você colocar ele no seu time. E de reserva eu vou acabar optando pelo Léo Pereira, pelo lado do Flamengo também. Então, um defensor do Palmeiras, dois do Ceará, dois do Flamengo. Acredito que esteja bem equilibrado. Chegando no nosso meio de campo, não tem muito erro. A gente tem que colocar o Arrascaeta. Ele tá provável para tá no nosso time aqui, pelo lado do Flamengo, olhando aqui o site do Joga 10, que é um site muito interessante para você olhar os prováveis além do próprio Cartola. A gente tem o Scarpa e o Zé Rafael, que são opções também muito fortes, eu tô ali pensando se coloco eles. E aqui a gente tem o Lima, aqui pelo lado do Ceará, que é um jogador de velocidade, pode ser interessante também a gente colocar no nosso time. A gente tem o Elvis pelo lado do Goiás, que caiu bastante nas últimas pontuações, mas é uma opção também ali que é interessante pelo lado do Goiás. Se você quiser colocar o próprio Andréas pelo lado do Flamengo também pode ser uma opção muito bem explorável no seu time. A gente tem o Richardson ou até o Sobral. E eu acho que essas são as melhores opções. A gente tem o Igor Gomes e o Gabriel, mas eles não têm boas pontuações no Cartola, então eu evitaria colocar eles. Os defensores, os volantes também do Atlético Mineiro também não estão com essas pontuações tão boas como o Alan. Então a gente sempre tenta colocar jogadores que já estão demonstrando grandes pontuações até o momento na competição. Por isso que ao lado do Arrascaeta, que é com certeza um forte pontuador em potencial, eu vou acabar optando aqui pelo Marlon Freitas, pelo lado do Atlético Goianiense. E ao lado deles dois eu também vou colocar o nosso queridíssimo Gustavo Scarpa, que vem de fortes pontuações nas últimas rodadas. E quando o Veiga não joga, parece que a pontuação dele ainda sobe mais. Então essas ficaram sendo minhas opções no meio de campo. Reserva para esses jogadores eu vou acabar optando pelo Elvis, que é o meu campista do Goiás, que joga também bem à frente. E para fechar o nosso time agora no nosso ataque, não tem muito erro, Caleri. São Paulo provavelmente é o grande favorito dessa rodada, então a gente tem que ter o grande artilheiro do São Paulo, que é o Caleri. A gente pode colocar o Rony ali pelo lado do Palmeiras, que é uma opção interessante. O Cano também, mesmo um jogo fora de casa, pode ser interessante, mas eu vou com o Pedro Raul, porque eu acho que o Goiás é favorito jogando contra o Cuiabá, e é uma forte opção ali na frente para a gente colocar no nosso time. Como eu disse, o Hulk não vai jogar, mas o Ademir vai. Se você quiser colocar o Ademir também seria uma opção 100% válida, mas eu vou de novo apostar no Gabigol. Acho que ele está numa fase ruim, mas eu acredito que ele pode sair dela. Se você não quiser colocar o Gabigol, quiser colocar o Pedro, também é uma opção 100% válida. Fica basicamente a critério seu. O Pedro naturalmente é um jogador mais de frente, então ele teoricamente tem uma maior tendência a fazer gol. Mas o Gabigol bate pênalti, o Gabigol também é um jogador que eu tenho maior confiança. Então vou acabar colocando o Gabigol mesmo. E de técnico eu vou acabar indo com o Rogério Ceni, porque eu acho que é o grande favorito mesmo dessa rodada. De capitão, eu vou com o Caleri e o meu reserva do ataque eu vou acabar optando pelo Pedro, né? Como eu havia dito, são duas opções muito fortes, mas eu vou acabar optando por ele, lembrando que a gente vai ter a escalação de Atlético Paranaense e Bragantino antes do fechamento do mercado, que não muda nada a minha escalação, porque eu nem tenho nenhum jogador desses dois times, tá ok? Então esse ficou sendo nosso time, 143,55 cartoletas. Se você gostou do vídeo, assistiu até aqui, papoca o like, se inscreve no canal se não é inscrito. Um abraço a todos, rumo à mitagem e valeu!